noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Porque ela queria dar o microfone para fora. Curtinho aqui, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que recebamos agora tudo aquilo que aqui viemos buscar. Esse é o nosso desejo. Depois de ouvi-lo, né, Zé? Com essas letras, com essas músicas, com esse som, né, que nos eleva, isso é muito importante a nossa preparação. Tudo bem que a gente fica tagarelando assim, às vezes o cara fala, eu estou trabalhando tanto aqui. Mas fica bem que você está encarnado aí, então depois a gente fica em silêncio. Então, como nós vimos, hoje nós vamos falar sobre a esperança. Mas para termos esperança, direto e reto, nós temos que orar. Não é assim, Rosana? Né? A prece, a oração diária, a conexão com o divino é muito importante. E é só assim que a gente vai conseguir ter esperança. Não dá para falar, tem tanta esperança, mas está longe, desalienado, alienado, né? Fora da casinha. Então vamos orar. Vamos pensar em Jesus, o nosso mestre amado, Deus Pai misericordioso, Senhor das nossas vidas, que condiciona-nos as nossas existências no bem, no amor e na paz. Que tenhamos agora uma ligação maior com a plenitude do divino, aproveitando o silêncio desta tarde e noite, para silenciarmos e falar com Deus das nossas questiúnculas mais íntimas, principalmente aquelas que não contamos para ninguém. E sabedores que somos de que Ele nos ouviu, nós vamos agradecer a Ele por esse dia, pela nossa existência, por esse momento aqui, essa casa de caridade que nos acolhe, onde nós confiamos e temos certeza que vamos encontrar pelo menos um pouquinho da nossa direção. Rogamos aos espíritos amigos aqui presentes que possam também olhar por todos aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje, aqueles que estão perambulando pelas ruas, também sem direção, a nossa parentela, lá em casa, o nosso lar, o nosso ambiente de estudo, de trabalho, que todas essas atenções que nós dermos ao nosso semelhante, com certeza serão revertidas para nós mesmos, no bem ou desagradavelmente em outra situação. Assim, sentimos a presença mais uma vez mais nítida do Mestre amado, estendendo suas mãos dadivosas sobre as nossas cabeças, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, derramai mais uma vez as bênçãos sobre todos nós, que a luz e a paz possa continuar sempre conosco para nos tornarmos cada vez mais esperançosos de alcançarmos a tua luz. Hoje, como nós já vimos, vamos falar sobre a esperança. Quem é esperançoso aí, levanta a mão. Pelo menos de vez em quando, vai. 90, 98, 100 pessoas. Deu certo, né? Diante do que nós estamos experimentando, né, esses dias aí meio tumultuados, na verdade os piores parece que já passou. Mas tem-se notícia de que 2025 será um ano bastante difícil para nós na questão do suicídio, né? São dados aí que a gente tem colhido e que realmente a gente fica surpreso, mas na certeza de que não cai uma folha e que não seja por ordem do Criador.
Então que venha aí tudo que tiver que vir, mas se nós tivermos esperança, se nós tivermos a fé em Deus inabalável, se nós continuarmos amando ao próximo como a nós mesmos, né, como nos ensina o Evangelho, com certeza receberemos. Tudo isso é muito fácil quando se fala. Quando ocorre a situação, a gente às vezes titubeia, não dá certo. Mas dá, porque o Senhor é o nosso pastor e a resposta é forte e não nos falta. Gente, o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Aí, olha que certeza, também que é isso no livro. Pois é. Então vamos lá. Antes de algum prosseguimento, eu trouxe aqui, a gente já denominou, né, Thaís? A prece do Haroldo. A minha máquina está descarregada e eu estou sem a minha caixinha de som, minha caixinha de som. E aí eu vou botar aqui, lógico que como estamos em silêncio, nós vamos conseguir. Para que a gente faça uma identificação daquilo que somos, do tema e daquilo que está acontecendo na nossa existência muito depois de quando conhecemos a doutrina espírita, certo? Não sei se vai estar muito baixinho. Eu esqueci de ver se você tem o som. Feche os seus olhos, esqueça ações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito. Está agora ao seu lado. Tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você. Estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência com você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas involuntárias, quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo de agora, para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso mestre Jesus. Mestre,
Nos ensina a confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor. Que nós possamos seguir o teu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos, as tuas lições. Para os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem pelo Senhor. Vamos avançar nessa instância. Deu para ouvir mais ou menos? Viu? Qual foi a última frase? Temos a certeza de que todos nós chegaremos bem. Olha que bom, né? Então, sejamos agora esperançosos, né? Se não estávamos, vamos ficar. Todos chegaremos bem. Nenhuma ovelha se perderá da casa do Pai. Nenhuma. Não é alguma ou outra, uma outra, não. Nenhuma se perderá. E essa certeza faz com que a gente, então, tenha a esperança. E tendo a esperança, nós seremos felizes. Aliás, o que nós viemos fazer aqui na Terra foi buscar a felicidade, né, Rosana? Ainda saber que a felicidade não é deste mundo, diz o capítulo número 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Ninguém aprende sozinho. É por isso que a gente casa, ou não? Quando a gente casa, a gente aprende tanto, né, gente? Quem é casado aí, levanta a mão. Como a gente aprende com o outro, né? Depois com os filhos, depois com o mundo, não é? É assim que a gente vai. Já pensou fazer só o Zé cantando nessa imensidão chamada Terra? Não teria muita graça, né, Zé? Com todo respeito pela sua música. Mas por isso que nós estamos aqui, buscando aprender aquilo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos e que a gente às vezes tem a receita, né? Tem dentro da gente, mas na hora da prática a gente brinca um pouquinho. Então nós vamos buscar, nesses desafios que nós estamos enfrentando da existência, além, eu tinha lembrado sobre as doenças e sobre a falta de vontade de viver mesmo, culminando no suicídio, não vamos nos esquecer das nossas crianças que estão reencarnando hoje, atualmente, com tarefas evangélicas também já bem definidas, como foram as nossas, mas muito mais sábios do que nós, né, Rosana? Quem tem netinho, quem tem filhinho, né, nessa idade, está sabendo. Gente, eles são demais, né? E o que é que nós poderemos fazer diante destas ditas dificuldades, que não são, né? São apenas cumprimento da nossa missão, das nossas provas, das nossas expiações. Não sabemos, às vezes, como seguir, mas sabemos que nós viemos para seguir, para continuar. Não viemos aqui para ficar estarrecidos, né, com alguma dificuldade ou com alguma situação mais difícil, e também não para também ficar sentadão no sofá esperando a morte chegar. Também não, né? Aliás, essa coisa do sofá, fica até aqui uma dica, os espíritos preguiçosos, até os batedores, né, eles adoram ficar no sofá.
Daí eles vão te deprimindo, vão se achando legal. Traz aqui pra mim a comida, traz. Ai, meu banho, quase que vai trazer o chuveiro ali, porque a preguiça é muito grande. É preguiça mesmo. Mas é uma história que se dá conosco diante das dificuldades que nós mesmos estabelecemos e não queremos, talvez, caminhar com mais intensidade, não é? Porque eu sou a administradora de mim mesma, né? Das minhas pernas, dos meus braços, do meu pensamento. Pensamento é tão forte que só você pensa. Eu não sei o que você está pensando. Diz que vai chegar um tempo que nós vamos saber o que o outro está pensando, né? Vai acabar celular, essa coisa toda. E alguns mundos, os mundos mais evoluídos, nós já sabemos que é só pelo pensamento. Mas ainda estamos na Terra, calma. Então nós vamos ver lá no livro, acho que Renúncia, onde a Alcione vai dizer que a esperança é o combustível, é aquela força que nós temos, é uma força divina, não é um combustível desse que nós colocamos, mas que se a gente também não colocar aquele lá no carro, não sai. É mais ou menos isso, fazendo uma analogia muito rasteira, né? É muito importante, para isso, nós já falamos no começo, as nossas preces, porque eu sempre faço essa pergunta: quantos banhos você toma por dia? Nesses dias de calor, 3, 5, mentira, né? Mas o banho da alma é a prece diária, diária. Não é Pai Nosso Santo, não. É falar com Ele, sem palavras decoradas, mas pode ser também, mas falar, às vezes até sucintamente, igual a prece do Zé, né, que o Espiritismo, a doutrina espírita nos traz. Senhor, eu estou aqui. Só isso, não é? Eu estou aqui. E Ele sabe de todas as coisas. Nós pedimos, talvez por educação, né? Você vai na casa de alguém, fica à vontade, né, Alice? A Alice está lá em casa. Pode pegar o que você quiser na geladeira. Mas toda vez que eu vou lá na geladeira, eu falo: olha, posso pegar isso na geladeira? Você já me autorizou. Assim é com Deus. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas nós ainda pedimos. Nesse quesito, nós somos eternos pedintes. E não raro, tudo aquilo que nós pedimos acontece. Acontece por causa do pensamento, da vontade que nós temos, dessa confiança em Deus e da esperança que nós temos e temos que ter de dar certo. E vai dar. Até mesmo aquelas situações mais críticas, né, que às vezes a gente acha que não vai dar certo, com a esperança, com as preces, com a vontade. E hoje é muito tão pertinente para o nosso dia a dia, porque nós temos, de manhã já acordamos com as mensagens que nos direcionam, né? Mensagem de otimismo, mensagem de amigo, né? Alguém que te telefona. As próprias páginas do Evangelho, abre o Evangelho ao acaso. Não leia o Evangelho inteiro, não precisa. É só um parágrafo. Foi assim que eu aprendi. É só um parágrafo. É tão gostoso que você lê o segundo parágrafo, né, Zé? Depois o terceiro. E vai, quando você viu, já leu uma página. Porque se fosse um besterol, entre aspas, você parava para ficar lendo a página inteira. Então vamos ler uma página por dia. Nem que seja de parágrafo por parágrafo. Até dar certo, dar conta de você querer ler sempre. E outras situações aí. Hoje nós temos um mundo muito mais civilizado, muito mais. Por mais que a gente ache que as pessoas andam meio malucas, nós temos muita gente boa ao nosso lado. Não temos? Temos ou não temos? Tem muita gente boa. E esses que estão chegando agora são muito mais. Se nós não encontramos até agora na caminhada pessoas boas, que às vezes a gente tem, depois que você se conecta mais com o divino, elas vão, não sei se vocês percebem, elas vão afastando, né, Zé? Vai se afastando de uma forma, você fala: nossa, só tem gente boa, né? Por causa da sua vibração. É você que se modificou, né? Não foi a pessoa, senão a pessoa continua na mesa, tomando sorvete, vai pra lá, vem pra cá, vai pra balada, vai e volta. Você se modificou por conta da leitura, por conta da direção que você quis tomar. Tudo sou eu comigo. Não é ninguém, não é o governo, não é meu pai, não é minha mãe, não é meus vizinhos, não é o cachorro, não é gato, não é ninguém. Sou eu comigo. E quando eu descubro que sou eu comigo, fica bem melhor a história, porque é mais íntima a coisa, né? E lá em Emmanuel, lá no Consolador,
ele vai comparar a esperança com a luz do luar. Olha só que importante. Eu tenho uma historinha rapidinha, aliás, longa, mas eu vou torná-la bem rapidinha, porque longa porque foram 6 horas na estrada, quando a caminhonete quebrou, e era a estrada, eu não lembro se era 3 alguma coisa, 06, não lembro. Era de Bonito até Dourados. Ali só tem uma cidade de 200 e 200 quilômetros, quem conhece Mato Grosso sabe disso, né? E, bem, fiquei sozinha por um acaso, e nada é por acaso. Meu filho ficou tentando alguém que viesse me socorrer, mas ninguém para, né? Nessa hora mais difícil, de noite, 8 horas da noite mais ou menos. E, enfim, foi todo um transtorno ali. Daí eu falei, não, então quando parar alguém, você vai. Porque nem sabia para onde ia, né? E pelo menos se ele fosse buscar alguém. Quando eu vi, já tinha ido, só olhou para trás, falei, filho! Aí ele se perdeu. Eu fiquei ali por 6 horas, gente. Só ouvia o latido dos cachorros do mato, não sei mais que outros animais, onças, eu também não vou definir agora se fosse pato, galinha, marreco, eu sabia, né? Mas esses animais eu não tinha conhecimento. Enfim, para minimizar, foram 6 horas quando chegou o guincho, que a gente tomou caminho, né, pro hotel, lá pro Ibis, e depois no outro dia cedinho, porque ele era jovem, é jovem ainda, mãe, vamos levantar cedo, só dormimos assim, 2, 3 horas que tinha um casamento aqui em Londrina. E eu falei, não, nós não vamos, mas claro que nós vamos. É bom ser jovem, né? Esqueceu tudo. E eu até hoje estou lembrando. Então foi muito difícil, mas adivinha quem estava faceira lá nas alturas, desse tamanho, claríssima, claríssima, claríssima. O luar. O luar, gente, o luar. Quando a gente às vezes não tem mais ninguém, tem a natureza, não é? Tem a natureza florida para nós. Tem um monte de amigos, perdi todos os meus amigos, tem a natureza querendo brilhar pra gente. Tem os animais, tem muita gente. Uma vez eu estava no Unicórnio, em São Paulo, e vi um cachorrão desse tamanho passando. Falei pro meu médico, Rafael, nossa, parece que eu vi. Ele falou, não parece que você viu. Tem gente lá no 6º andar, que era a UTI, que só tem gente riquíssima de dinheiro. Só tem os animais para vir visitar. E tem, né? Então, veja assim, a gente nunca está sozinho. É o gatinho, é um cachorrinho, mas acima de tudo é Deus. Nós não podemos perder o endereço de Deus. E às vezes nós, né? Ao longo da existência, em algum momento, a gente tem notícia de pessoas que não quiseram mais falar com Deus. E Deus está aqui conosco, né? A todo momento. Então, esses itens que nós estamos relacionando sobre a vontade de Deus, mas a presença de Deus em nossa existência depende somente de nós, né? E o primeiro passo é acordar de manhã e agradecer a Deus, sim, porque eu estou aqui, porque eu estou vivo. Primeiro você belisca assim para ver se você está vivo, você já não desencarnou. Quando você constata isso, você agradeça a Deus por estar ainda no planeta Terra maravilhoso, que não é o único, né? Tem muitos habitados melhores do que o nosso. Ainda falando sobre Alcione, quando fala que viver sem esperança é o maior de todos os males. Você tem alguma coisa aí para me dar? Não tenho nada, mas eu tenho esperança. Tenho esperança que tudo vai dar certo. Lembra quando o Dr. Bezerra não tinha nada para dar? Ele deu o anel, que a mulher estava precisando de dinheiro? Então sempre vai ter uma luz no começo do túnel. No começo, quer dizer, já aproveita, porque no fim demora. Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Também é outra frase de que a gente tem que fazer uso, né? Deveremos, pelo menos, fazer uso. E levanta de manhã, ai meu Deus do céu, tudo posso naquele que me fortalece. E você é fortalecido, com certeza. E para nós trabalharmos um pouquinho mais sobre a esperança, nós vamos buscar esse texto de número 40 do livro Falando da Terra, pelos espíritos diversos, mas esse é do... Ai meu Deus, me perdi agora. Bom,
por espíritos diversos, não é do Chico isso que eu queria falar. Olha lá. Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Então, quando eu acordar, que eu tiver perdido um ente querido, que às vezes o telefonema vem à noite, né, Thaís, na madrugada, num momento tão inoportuno, a gente não queria aquilo, mas aconteceu. Ninguém é de ninguém, nossos filhos não são nossos filhos, nossos parentes não são, ninguém é de ninguém. Nós somos todos filhos de Deus. Lembrando que o pior assassino é meu irmão, né? Todos com direito à vida, e às vezes a gente só lembra. Esses dias mesmo, quando caiu esse avião em São Paulo, eu falei com uma amiga minha, ela falou assim, vamos orar, fulano, vamos orar, porque o momento é necessário. Aí ela falou assim, eu faço assim, Gé, eu tô em casa, presta atenção, Thaís. Se não tem ninguém parente meu em voo, voando, aí tudo bem. Eu não acreditei, mas eu ouvi isso. Né? Porque às vezes é assim, dá uma batida ali, aí seu filho ficou ali, daí você vai, corre, não. Não foi o Caio, foi o moleque ali de rua. Não tem importância, porque não é o meu filho. Olha como nós estamos. Às vezes estamos assim, né, Thaís? Às vezes estamos assim. A gente liga muito quando a dor é nossa, a do outro, talvez. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. E não tinha só o luar naquele dia, tinha muitas estrelas, Thaís, tinha muitas estrelas. E é tão bom falar com as estrelas. Quem nunca falou com as estrelas aí? Hein? Todos nós. Nós pedimos um namorado para as estrelas. Vocês nunca pediram namorado para as estrelas? Para a lua, para o sol, né, que é mais forte. Enfim. Fite as estrelas que cintilam nas alturas. A gente acha que não está sozinho. Essa minha passagem, talvez seja assim, corriqueira, rasteira, mas enfim, foi um momento que eu descobri mais veementemente que Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Na prática eu senti isso. Jamais. Não parou nenhum caminhoneiro transtornado, porque a gente estava sozinho um dia, né? Pararam, mas foram embora. Não houve nenhuma agressão, porque poderia ter acontecido, né? Muita coisa, não. Claro que eu rezei mais de 398 Pai Nosso. É bom, né? Mais de não sei quantas preces você faz uma atrás da outra, porque o momento é de prece. Talvez estivesse precisando muito, né? Você não pode? Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Ixi, acabou. Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não conseguem nutrir um novo sonho? Olha lá. Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Antever, o gênio da luz. Ele chama a esperança de o gênio da luz. Como nós temos, ele vai estar lá abaixo, recolhe-se a oração e ela virá a esperança. Doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semi-mortas. Porque a gente fica quase para morrer, né? Mas não morre. A gente não cai, a gente não perde. A gente está com Deus, a gente tem o amparo. E a doutrina espírita, ela tem isso muito, né? Esse dinamismo em relação ao otimismo. Eu estava ouvindo esses dias o doutor Zeballos. Ele estava falando que o pessoal não está pedindo mais assim, sarar, cura, não se melhora com uma cura, não se melhora com algo importante, o poder, né, por exemplo, com várias e várias situações. O que mais faz você se torna melhor é o otimismo, é você acordar pensando que aquilo vai dar certo, porque vai. Não tem frases assim? Frases de efeito? Eu acho muito legal isso e basta fazê-las, né? Fazê-las pode ser em voz, né, audível, mas pode ser também só você com você e com Deus, claro, que é o nosso Pai que nunca nos abandona, né? Então, quando ele fala, olha lá, ele compara a enfermeira, não temos os médicos aqui na Terra, as enfermeiras também, quando ele
a gente fica hospitalizado, né? Primeiro que aparece no nosso quarto para dar um banho. A gente tá todo cheio de pontos, sei lá como. E ela vem, não, vamos, no meu tempo, lá atrás, vamos tomar banho, abrir as janelas e tal. Hoje não, elas são mais dóceis, já chegam bem caprichando, né, com amor, com carinho, e traz ali um alento pra gente, só nas palavras. Aí o banho nem faz tanta diferença, quer dizer, a gente toma o banho e se melhora. E aí a gente vai apagando aquelas chagas, a gente vai se tornando um ser melhor, porque é disso que a gente vive, é de otimismo, né? É de quem nos faz bem. Você tem um vizinho insuportável, você não quer acordar, você não quer vê-lo primeiro, né? Espera ele sair para trabalhar e depois você vai atrás. Então a gente gosta desse otimismo, de gente que sorri, de gente que dá carinho, que faz carinho, não um peguento assim não, né? Mas uma pessoa suave perto de você. Quem é que não gosta? É todos nós. Esse sorriso, às vezes, salva uma vida, né, Osana? Salva uma vida. Porque eu estava tão sozinha, sem ter ninguém. Cadê o Fernando? E aí a gente se encontra, a gente se revê, porque nós todos, provavelmente, já estivemos juntos em alguma vez, né? Nessa encarnação. Tanto é que agora a gente se gosta, se ama. E aqueles também que às vezes a gente não ama tanto, também veio junto para nós aprendermos a amar, amá-lo, né? E por aí vai. Atenda ali o apelo carinhoso, olha lá, e prossiga sem desfalecimento. Não o embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo de sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. A reflexão, hoje em dia, é muito importante. E ainda temos todo o povo aí da autoajuda, né? Que ajuda a gente a refletir sobre todos os pontos de vista. Aliás, no capítulo, acho que número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item, acho que é quase um dos últimos ali, sobre o ponto de vista. Às vezes você está passando uma dor terrível e o teu ponto de vista é você acha que você vai perder, você acha que já não tem mais nada que ficar fazendo ou que fazer naquela situação, mas o teu ponto de vista pode estar obliterado. É como alguém quando sobe num lugar muito alto, você está indo, tudo aqui, tudo. Então, se com certeza nós subirmos aqui no telhado, que não é muito, né? Nós já vamos ter outra dimensão, né? Então é só sair muitas vezes, recuar de onde você está e subir bem alto. Subir bem baixo também não tem, né? Mas vai subir, né? Com o seu pensamento, elevar, saber que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. 1000 vezes é isso, que Ele está conosco. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o final dos tempos. Não é até dos tempos que vai acabar, não é isso. Eu vou ficar com você aqui, Thaís, até o final. Deus vai embora para minha casa, né? É isso que Deus está conosco. Não que Ele vai embora, mas tipo assim, Ele está mesmo comigo. Eu estou ali, eu estou aqui, eu estou acolá, eu saio daqui agora, onde quer que esteja, Deus está comigo, né? Sempre. E essa força que nós temos, quantos de nós aqui, que não tem mais ninguém de 15 anos, e se fosse, seria de outra encarnação, já não fomos visitados pelas sombras? Ninguém? Aqueles dias são terríveis. Ainda temos hoje muita gente depressiva, muita gente desequilibrada, muita gente querendo já, né, apontar o dedo. E a gente está aqui num momento desse, numa casa religiosa, ouvindo a palavra do Mestre, ouvindo não a mim, mas aos todos aqui, espíritos que aqui estão. Foi por isso que eu coloquei essa prece do Haroldo, porque lembremos que nós, quando estamos recebendo um ser no nosso lar, o que a gente se preocupa primeiro? Como vai ser o parto, né? Se não fala, vai, quem já fez agora há pouco? Cesariana ou não, parto normal, já foi, o parto normal teve evidência muito, todo mundo queria fazer e tal, agora estão meio recuando, porque não é tudo isso, ou se o outro também então é tudo dá certo, né? Então, depois o médico que nós vamos ter, quem é que vai me assistir, às vezes o meu médico naquele dia falha, morre,
ou não está no plantão, ou enfim, alguma coisa acontece. Aí vem outro que eu nem conheci e dá certo também. Não é aquela pessoa, mas nós muitas vezes ficamos querendo que seja assim, que seja assim. Mas nós não estamos sozinhos em momento algum. E depois nós agora vamos ali para o berço, vamos para o quarto, vamos para quem batiza, para os padrinhos, quem vão ser, que dia que eu vou levar na casa espírita a primeira vez, né? Enfim. Mas nós vimos agora, na prece do Haroldo, quantas pessoas desempenharam o papel de estar conosco para aquela reencarnação. A gente não se lembra. Ou não tem essa consciência. Não esqueçamos. Vocês lembram que ouvimos? Deu para ouvir assim? Uma equipe, várias equipes de espíritos estão ali preparando aquela reencarnação. E a gente vai e aborta. E a gente vai e não quer o filho. E a gente isso, e a gente aquilo. É assim. Aí é para reflexão mesmo, né? Para refletir. Porque a gente acha que é só chegar lá no médico e já abre aqui, abre lá e já nasceu. Não! Antes nós participamos da nossa programação aqui na Terra. Olha, eu quero casar com você. Você vai ter... A minha mãe é meio assim, não, ixi, chega quando nós estivermos juntos, ela vai ficar legal comigo. Fica, porque você pensou que vai dar certo. Não é? Mas até um tempo atrás se falava muito mal das sogras. E agora nós aprendemos que as sogras não são isso, né? Até porque são mães também. Estamos todas aqui. Eu sei porque eu estou experimentando o papel de sogra agora há pouco tempo. E é uma via de mão dupla. Se você tem uma nora boa, consequentemente você vai ser uma pessoa boa. E vice-versa. Mas se eu tivesse uma nora difícil, Rosana, o que eu teria que fazer? Trabalhar essa dificuldade, não é? Porque nós preparamos toda essa vida aqui até juntas. Ou não, Thaís? Juntas. Você tem 3, né? A Thaís só teve filho. Tem 3 noras. Boníssimas, não é? Então, cada um tem o que merece, tem uma frase assim também. E a gente vai pensando em tudo isso e agradecendo a Deus sempre, porque Ele nunca se ausenta de nós. Somos nós que nos ausentamos de Deus. Somos nós com as nossas inflexibilidades, com a nossa correria, o nosso dia a dia. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e às vezes, nós saímos e fica e já sai correndo, porque eu tenho. Mas quanto tempo você tem para os banhos diários? Quantos banhos você tomou hoje? Eu tomei 3, porque hoje está com calor, né, gente? 3 não é mentira, não. E quantas preces você fez hoje? Uma, pelo menos. Mas a gente lembrando que a prece não é Pai Nosso que está no céu, uma prece aí qualquer. Mas é o pensamento ligado no Senhor. Mas às vezes a gente não dá tempo. Não dá tempo, talvez seja um pouco de falta de exercício, né? Olha lá, quando acontecer, sentirás, né, no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguia ver. Quando a tua dor apertar muito, não pensa na dor do outro, não pensa na felicidade do outro que é maior. Fala, nossa, estou sofrendo tanto, a gente tão feliz, não tem. A gente vê os casais hoje, a gente tem uma sequência. A gente está junto, porque tem que estar junto. Animamos ali, né? Mas não é fácil viver a 2, depois 3, depois 4, lá ver os filhos, e virem adolescentes, e são seres, filhos nossos. Mas antes de mais nada, são filhos de Deus. Há muito tempo atrás, naquela época do Chico, ele às vezes reclama com essas reclamações. Você pensa que o mineiro não reclamava, né, Zé? O mineiro reclama. E ele reclamava muito forte. A pessoa não está vendo, olha aqui com um pé, eu balanço meu sobrinho, né, quando ele ficou sozinho com o sobrinho, com o outro eu datilografo, com a lamparina. Não tinha luz elétrica naquela época. E era de reclamar mesmo, claro. Chico não foi melhor que Deus, igual para Jesus. Aí ele falava assim, vai dar uma voltinha lá na periferia, né? Vai lá ver aqueles que te amam tanto. Eles gostam muito de você, né? Tudo que você faz por eles. Ele ia, quando ele voltava era outra pessoa. O primeiro trabalho que nós temos na Federação Espírita São Paulo foi isso. A gente era jovem, e jovem precisa ver essas coisas. A gente foi trabalhar
né, na favela. É o melhor remédio. E se a gente só abrir um parênteses, na favela não tem dengue, na favela não tem AIDS, na favela não tem. Tem um, dois, né? Mas não tem igual nós. Não tem medo, eles não têm medo, eles saem pra rua. Hoje essas crianças estão nascendo assim, super, a gente acha, evoluídos, né? Na mansão ou na favela. Não é? Então ninguém é melhor que ninguém. E eles se resolvem mais, talvez no tapa, não sei, do que os nossos. Não vou fazer isso. Não levanta daí, pera, espera, mamãe. Deus sabe o que faz. Então, tudo tem a mão de Deus. Não cai uma folha que não seja por ordem do Criador. Então, inefável consolo, olha lá, para o Chico, baixará do céu sobre a sua dor. Quando a gente lembra da dor do outro, a nossa fica menor. Nem existe. Aquietando-lhe a ânsia, inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, não no corpo, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Porque às vezes ele não abraça porque ele está fedendo, às vezes porque é da rua, não é assim? Né? Na casa da sopa, aquele sobre o cedinho, 5 horas da manhã, já está na catedral. Depois segue ali, ele para às 18 horas. Enfim, tem muita coisa para nós fazermos. O que nós não podemos fazer é ficarmos parados. É buscar alguma coisa que substitua. Ainda que seja fazer companhia com alguém, né? Ah, liga para mim. Mas é outra vez, eu vou ter que ouvir. Vai ter que ouvir, sim. Você vai fazer um bem danado para aquela pessoa que precisa te ouvir. Eu acordo 5h30 da manhã e dali para cá não para, né? É um atrás do outro, tal. E é muito bom. Provavelmente tem aí uma função nisso daí. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste, a esperança. Muitos a transformam em vinagre da impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça, já não posso ir porque está me machucando, não é? E às vezes tem gente morrendo, dilacerado mesmo, com a pele tudo para fora, ou os órgãos, né, no acidente aí, e a gente está reclamando por causa do dedinho mindinho que a gente não tem. Ou até da unha. Eu trabalhava com uma mulher que falava assim, Angélica, meu bem, eu vou até ali na Augusta, na Rua Augusta, porque caiu um pedacinho da minha unha. E ela era muito boa para ficar comigo. Aí eu, ai, graças a Deus que ela ia e eu me realizava, porque ela era muito cri-cri, ela era muito terrível. Mas ela, claro que ela era, se uma pontinha da unha fazia mal para ela, calcule. Mas nós já fomos assim também, hoje nós somos um pouquinho melhores. Só isso. Então, não há erro na contabilidade divina. Todos nós estamos aqui para aprendermos. E não dá para todo mundo ficar na mesma escada. Por quê? Porque senão arrebenta, né? Se todo mundo ficar no mesmo degrau, não dá. Na escada dá, mas no degrau não. Felizes, porém, terminou, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do Espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Paz, ciência. Ciência da paz. Quem tem paciência aí? Pelo menos um amigo, olha. Só você levantou a mão. Parabéns. Não é? Não é a paciência que nos guia? Porque se você não tiver paciência, você não pode não ter esperança, né? Você espera. Ah lá, já vai falar. Espera, diz a noite, o dia voltará. Não tem uma frase? Nada melhor do que um dia após o outro e a noite no meio. A noite para a gente repousar, para a gente reavaliar. E não é assim, e às vezes é até com os pesadelos, que tem muita gente que tem pesadelo, né? Mas para reencontrarmos com aqueles que nós já deixamos lá para trás, né, quando viemos para a reencarnação, estão lá, às vezes não vieram, estão lá aguardando a gente, ainda esperando e vendo o que a gente está fazendo, né, da encarnação, que nós prometemos ser assim e não somos. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Quando você planta com amor, você colhe, né, o amor. Espera, diz a justiça, e tudo se recomporá. E é verdade, a gente às vezes quer para ontem e não dá tempo. E mais o de hoje nós não fazemos o momento. Qual é o momento mais importante da sua vida? Você que eu não conhecia aqui. Qual é? Cita um aí.
Eu acho que hoje, né, pela dor, foi a perda do meu pai, foi um dos momentos mais marcantes. Mais marcantes. E o dia mais feliz, então? O dia mais feliz foi... Agora que você tá de mãozinha dada com ele, meu bem, olha aí. Vamos ver se alguém tá mais de mãozinha dada. Ela tá, olha lá. Não tô falando nada contra os outros. Não é gostoso? Olha lá. É isso que a gente faz. Quando eu tive 5 filhos, né, Thaís? Não, o momento é agora. Né? O momento mais feliz é agora. Amanhã pode ser tarde, certo? É opinião minha, tá? Não sei se é mesmo de vocês, mas é agora. Gente, eu acabei também de perder uma sobrinha de 42 anos, vivíssima, cheia de vida, lindíssima, né, Thaís? 3 meses o câncer levou feiosamente. E depois um sobrinho, que veio para viver 2 aninhos, viveu 11. A gente tinha até esquecido que ele só tinha essa previsão, mas quando ele foi a gente não gostou. Mesmo aprendendo que a morte não existe, que a vida continua. Olha só, né? Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. É Emmanuel, né? Serve, espera e trabalha. A questão mais importante, assim, ou pelo menos bem lembrado do Livro dos Espíritos, é a lei do trabalho, né, Elizabeth? Né? O foco do livro é a lei do trabalho. Aí eu peguei uma frase para dizer boa noite, né, da Cecília Stelz. Repouse o seu coração em Deus. Deposite nele a sua confiança. Espere nele com paciência. E não desista de nada em sua vida. Nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias. O que é para dar certo, não há vento que sopre para longe. Não há força alguma que te impeça de alcançar. Entendeu? 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 É isso que nós tínhamos para a noite. Deixa eu dar uma fechadinha lá, um pouquinho. Vamos fazer uma prece? Vamos agradecer a Deus esse momento tão sublime de oração. Por tudo que nós conseguimos. Vamos lembrar que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Por isso queremos te agradecer, Senhor, por tudo que vós nos destes e por tudo que vós nos dás. Obrigada pelo ar, pelo pão e pela paz. Obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira sobre o céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante da minha visão, eu gostaria de rogar pelos cegos que andam na escuridão, que vivem na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração. Eu sei que depois dessa vida, numa outra vida, eles também chegarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram e que semeiam. Mãos que embalam o fruto de um filho alheio no colo, sem receio. Mãos de ternura, mãos que libertam da amargura. Mãos que limpam as feridas e também os suores e as lágrimas da vida. Mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de cirurgia, mãos de psicografia. Mãos que amparam na velhice. E pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Pelo meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra estrupiados, aleijados, cadeirantes, mutilados, e eu posso me movimentar. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eu também voltarei a andar. Obrigada por fim pelo meu lar. Pelos nossos lares aqui representados. Vamos mentalizando os nossos lares, os nossos companheiros que lá deixamos, as plantas, os animais, o teto, o piso, as paredes, os alimentos, as roupas, tudo de lá, Senhor. Pelos meus pés, pelas minhas mãos, por tudo que lá existe. É tão importante ter um lar para voltar. Não importa se esse lar é um ninho, é uma casa no caminho, é uma mansão, um apartamento duplex, uma casa no caminho, um bangalô, um barraco de dor, seja lá o que for. Mas é muito importante que dentro dele exista a figura maravilhosa do amor. Amor de mãe, de pai, de marido, de mulher, de amigo e de irmão. A
a simples e maravilhosa companhia de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas eu, Senhor, se ninguém tiver para me esperar, nem uma casa para me abrigar, nem uma cama para eu me deitar, um travesseiro para minha cabeça eu repousar, nem mesmo assim reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, muito obrigada porque eu nasci. Muito obrigada porque todos nós aqui cremos em Ti. Pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor.